seja muito bem-vindo para essa live, para te trazer consciência. O quanto a estagnação pode gerar dor ou a evolução pode gerar dor. E aí, qual das duas que é pior? Então a gente vai aí falar dessas questões nessa live incrível. Então bora lá, vem entender, né? Vem aqui trazer consciência. Convide alguém também para entrar na live, para assistir essa live, porque aí muitas vezes a pessoa pode dar um insight, pode aí virar uma chavinha de consciência que vai ajudar ela aí no seu processo evolutivo. Então bora lá, gente, bora para essa live. Eu tô chamando aqui algumas pessoas para participar, enviando convite. Bora entender quais os movimentos que também isso faz com que a gente fique estagnado, né? O que a gente ganha ficando estagnado? Quais são os lucros para que isso aconteça, né? Bora lá trazer essa consciência. Manda aí, coloca aí um aviãozinho aí para uma pessoa que você conhece, pra gente aí levar esse conteúdo. Falar de dor não é legal, né? Ainda mais dor emocional. Mas, oi, bem-vinda, Sheila. Falar de dor emocional, às vezes a dor física, a gente fala muito mais pro outro. Tudo bem, querida? A gente fala muito mais pro outro, eu tô com uma dor aqui, né? Do que pegar e falar que tá doendo aqui, que tem questões que incomodam muito. E às vezes isso é até melhor você se precaver, né? Por conta da influência do outro aí, com julgamento a respeito aí daquilo que machuca aqui. Mas não falar de dor é meio complicado. Oi, Verinha, bem-vinda, querida. Vamos comparar a dor ao processo de crescimento, né? Quando a gente tá lá que é adolescente, que tá crescendo, né? Tá começando ali a fase, né? 10 para mais, às vezes a criança ali, a criança adolescente, oi, tudo bem-vindo, querido, saudade. Começa ali com uma queixa de dor, porque né, o músculo tá crescendo, tá expandindo, os ossos também estão crescendo, tudo, e às vezes ali, né, essa criança fala que tá doendo, né, tem alguma dor. E aí a gente vai entender também que o processo nosso de evolução muitas vezes é doído, né? Falar de causas emocionais, daquilo que incomoda, é sofrido. E a gente não comenta com qualquer um, igual a gente fala, tá doendo meu pé, meu tornozelo, tá doendo meu joelho, meu ombro, né? Evita falar. Normalmente essas dores a gente guarda um pouco mais e às vezes esse incômodo, né? Faz com que a gente também não vá em busca e prefira ficar aqui guardadinho aquela dor, aquele incômodo. E nisso também pode ocasionar aí problemas, né, emocionais, conflitos, enfim. Eu vou falar um pouquinho da vida aqui, porque eu passei muito tempo da minha vida, pelo menos assim, tentando me anestesiar, né, não querendo ver. E essa de não querer ver, né, me gerou vários problemas. Vários. E porque assim, olhar para aquilo que dói, dá muito desconforto. Então, qual que era meu movimento? De tolerar, de engolir, de não falar nada, de ficar quieta, de gaguejar para falar. E hoje o movimento está muito contrário, que daí a gente vai tomando consciência, né? Então, às vezes o que eu tô falando aqui
você pode também ali ressoar comigo em algum nível, tá? Então, sabe quando você vê um amigo, num relacionamento, hoje é dia dos namorados, né? Então, assim, num relacionamento, numa situação, e aí você enxerga na relação, enxerga no outro alguma coisa que te prejudica, que te magoa, que te traz sofrimento, e você vai releva, deixa pra lá, coloca debaixo do tapete, do que encarar aquela situação. Tem situação que muitas vezes a gente não vai conseguir, não vai ter coragem de, às vezes, de colocar um ponto final ou de colocar um limites. Mas conforme a gente vai evoluindo, vai ali, né, se melhorando. E se a gente opta pela estagnação, né, que é ao contrário, não que ela não gere dor, mas a pessoa não tá vendo conflito. Então, lembra que eu falei que eu ficava anestesiada, eu me sentia anestesiada? Era a estagnação. Então, preferindo ali colocar debaixo do tapete, não olhar para aquilo que incomodava. Era a estagnação. A estagnação também tá na falta de coragem de olhar. Porque daí você, opa, peraí, não, se eu mexer, se eu falar, vai trazer consequências que aí eu não dou conta. E nessa de não dar conta, aí a questão, assim, aí às vezes acaba a relação, acaba a amizade, né? Acaba ali, porque você põe limite, né? Põe limite. Quando a gente entende que vai cada vez mais trazendo auto-amor e mais consciência, a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo, tá? Teve um movimento que eu não queria enxergar mesmo, não queria enxergar. E orgulho, puro orgulho. E a estagnação tem isso, tem orgulho. Opa, esqueci o celular sem a notificação ligada, desculpa. Puro orgulho, pura vaidade. Reconheço a minha parte. E aí, há um tempinho atrás, alguns anos atrás, eu tava passando um período bem complicado, doença do meu irmão e tal, e eu recorria ao centro espírita porque eu precisava melhorar aquilo que eu sentia, né? E aí a questão mesmo de desconforto emocional, porque tava doendo, a doença dele, bateu também na questão do desequilíbrio mediúnico, né? Teve um pacote de coisas, um pacote. Aí eu cheguei no centro espírita, comecei a fazer o curso, né? Curso mediúnico, tá dentro da casa. E aí, todo ano, era uma coisa, né? Todo ano, você veio aqui pelo amor ou pela dor? Aí eu falava, não, vim pelo amor, porque eu tô aqui porque eu gosto de Jesus, eu tô aqui pela palavra, né, pelo ensinamento, quero me aprimorar, tal. Olha, sinceramente, eu fui ali arrastando e eu ficava muito incomodada quando era perguntado isso. Todo começo de ano era perguntado isso na escola. Você veio aqui pelo amor ou pela dor? E eu sempre, não, foi pelo amor, levantando a bandeira. E olha que eu demorei, eu acho que 5 anos para reconhecer que foi pela dor. O orgulho não deixou. E isso eu tô falando de mim, e pode ser alguma coisa muito parecida aí contigo também, tá? Então, o nosso orgulho não deixa a gente reconhecer que tá doendo, que tá incomodando, que tem ferida ali
né, que não tá com casquinha, a ferida tá lá aberta, escancarada, sangrando, e aí a gente vai lá com orgulho, né, destemida, tá lá doendo, machucada, mas tá lá falando, não tá doendo. E aí dói mais ainda, dói mais ainda. Então eu acho que o momento que eu reconheci que realmente eu fui porque tava doendo, né, todo o processo do que a gente passou com a doença dele, tava doendo as relações familiares, tava doendo, né, a comunicação, falta de comunicação, um pacote geral. Mas, gente, deu certo, né? Deu certo aqui dentro. Quando a gente acolhe nossas feridas, quando a gente acolhe esse processo, sabe? De falar, nossa, doeu, mas passo bem. Doeu, hoje não dói mais e passo bem, porque eu tive essa evolução. Voltando lá na criança, quando tá crescendo, é uma fase, né? Então, vai passar pelo processo de crescimento e quando encerrar esse processo, a dor passa. E aí, é magnífico, né? E aí a gente vai trazendo consciência. Na estagnação, esse processo que você não quer olhar, não dá conta de olhar, vai o quê? Vai empurrando com a barriga, vai tendo processo, as coisas vão se repetindo, tá? Quando a gente ainda não dá conta, as situações vão sendo repetitivas ou você vai arrastando aquela situação que te incomoda, que você não consegue agir. Aí a gente tem que ver também quais os ganhos secundários que você tá tendo ao ficar ali estagnada, ficar parada naquela situação, tá? Porque ali tem ganho. Ali tem uma coisa muito profunda, muito gostosa, né? De que alguém está passando a mão na tua cabeça, ou a situação, por mais pior que ela esteja, pior dos mundos, e se você está parada, se você está estagnada, ali tem questões que você ainda não se desvencilhou e aí tem ganhos. Vamos colocar um exemplo. Tá aí dentro de uma casa que tem briga, que tem, né, algumas questões bem delicadas, que você não consegue sair da casa. E aí você tenta sair, alguma coisa acontece que você volta, ou você perde o emprego, ou é lesada, acontece alguma coisa. Ou a pessoa, alguém da casa fica doente, você tem que cuidar. Então, assim, às vezes esse movimento de querer sair, como você, em algum nível, você tem ali um amparo, alguém que passa a mão, mesmo brigando, algum ganho tem. Que aí a gente precisa desvendar tudo isso para observar aí o que são, o que tá preso, e às vezes pode ser até sistêmico, né? Questões sistêmicas aí que estão impedindo isso de você destravar e andar e desbravar outros lugares. Aí que tá. Então, isso faz com que você tente, não consiga, e aí volta. Você pode reclamar, você pode xingar, você pode, né, aí fazer de tudo, mas tem um movimento aí que faz com que você fique nesse lugar, fique parada e não consegue nem enxergar. Vamos colocar situações hoje que a gente vê nas mídias sociais. A Sheila, uma amiga me disse uma vez que não se separa do marido porque ser que ela tenha que aguentar ele, senão na próxima vida reencarna com ele outra vez. Então vive infeliz durante uns 40 anos. Já vi isso, já não é bem comum.
tá? É bem comum. E você acha que possa ser isso? Um casamento falido é um karma e temos que aguentar isso? Vamos lá, vamos colocar isso também. Já vi essa situação acontecendo também, num relacionamento de uma cliente, e ela vinha com a mesma questão. Ainda mais, muitos centros espíritas acabam falando isso, ou muitas, não precisa ser o centro espírita, isso são pessoas, tá? Não é o centro espírita, vamos colocar que são pessoas que colocam isso na cabeça de outras. Como ela tem uma baixa autoestima, ela não consegue olhar para ela mesma. Então ela fica na dependência emocional desse casamento falido, tá? Vamos aí trazendo consciência. Manda essa live para ela, né? Porque já ajuda. Os casamentos, os relacionamentos, eles normalmente são karmáticos, tá? Normalmente. A gente se vincula porque tem uma sintonia. A gente vai lá no plano espiritual antes de nascer, né? A gente combina lá com o parceiro que a gente precisa reencarnar, com os parceiros, né? Que a gente precisa estar junto. Magneticamente, a vida vai nos direcionando para que esses parceiros sejam atraídos em determinados momentos da nossa vida. Para que a gente tenha ali a interação, né? Com essas pessoas. Para que a gente possa ali resgatar os débitos que a gente precisa, mas é troca, tá? Assim como a gente tem débitos, a pessoa também tem, né? Pode ter um ou outro, né? Um mais, outro menos, sim, lógico, mas é o pacote reencarnatório de todo mundo. Bem-vindo, bruxão! E aí, a gente vai aí buscando trazer aí clareza para que esse desenvolvimento aconteça. Ninguém é de ninguém. Já leu aquele livro da Zíbia? Tem o filme também, eu acho que tá no YouTube. Aí não sei muito bem. Eu vi alguma coisa até na net para alugar. Mas no livro Ninguém é de Ninguém mostra muito isso. Mostra, gente, não precisa ficar com uma pessoa que te agride, eu vou colocar no caso dessa minha cliente, que o cara, ele se drogava, ele perseguia a mulher, era um horror dentro da casa, tá? Era um horror. E ela continuava ali, ano após ano, naquela situação, tá? Não sei se é a mesma coisa ali parecida com a tua amiga, mas pode ter muito, porque gente, a gente tem que preservar a nossa vida. Primeiro de tudo, às vezes pode ter até feminicídio nessas relações. E isso não é karma, gente. Não é karma, isso daqui você tem que aprender que o outro tem limite. E aí, se ele ultrapassa esse limite, você tá deixando que a pessoa te agrida, né? Se tem violência, né? Violência, qualquer tipo de violência, de abuso, ali já acabou. Já acabou. E aí entender que ela precisa dar o primeiro passo, né? Ela precisa evoluir. É ela a responsável pela vida e preservação da saúde física, mental, emocional, espiritual dela. Não, ela é xamã, ela só tem receio sobre isso. Ah, tá. Então falta ali um pouco de conhecimento então nessa área, né? Porque, como eu falei, muitas pessoas não é a casa espírita. Não é penitência. Não precisa passar por isso por penitência, né? Porque que ela possa reencarnar na próxima vida como se fosse uma penitência. Não. É assim, pode ser que volte em outro formato. Não precisa ser como marido, tá? Pode ser, dependendo do que ela passou, pode ser com um colega difícil, um colega de classe difícil, né? Ou uma pessoa da família difícil.
Família já começa por isso também, né? Essa constelação familiar, ou melhor, não a constelação técnica, né? Nossos familiares, a gente reencarna num núcleo normalmente também de vínculos karmáticos. Só que em família, a gente continua com vínculo, por mais que a gente não esteja ali presente, né, todo dia, não tenha relações mais a fundo, né, no dia a dia. Mas a relação, né, entre marido e mulher, não, é todo dia, né? Mas assim, no meu ponto de vista, em tudo que eu estudei, não tem, né? Ela não precisa se preocupar. O que acontece? Tem até, eu li um livro uma vez, agora eu esqueci o nome dele. Ele foi um grande palestrante espírita, escritor espírita, lá de Bauru. Agora, falhou o nome dele. Eu tenho um livro dele aí que até é sobre essas questões, tá? Eu fui numa tarde de autógrafos aqui no Centro-Norte, ele tava lá na livraria Saraiva. Ai, quanto tempo faz. Ele já é falecido. E ele foi um estudioso do assunto dessas relações. O que acontece? Se você, nessa relação, hoje falando, né, Dia dos Namorados, a gente aproveita o gancho, né? Se nessas relações a pessoa, digamos assim, não tá nem aí, eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu, vai abusando da outra, e a outra fica com uma carga emocional que normalmente, muitas vezes, é a mulher que carrega, não é sempre, pode ser também com o homem, é um pouco mais difícil, mas tem, tá? Tem, mas normalmente é a mulher. Então aí, assim, às vezes o marido bebe, tem conflitos, aí ele quer ali, né, ter relações íntimas e aí mais agressivamente, e aí fica complicado. Então, várias questões aí, né? E aí a mulher fica com essa, porque escutou lá no centro espírita, escutou de alguém que vai ter vai reencarnar na próxima vida, e aí complica. Carga emocional resta, que horrível, nem me fala. O que acontece? Se ela, né, normalmente a mulher, raras exceções, como eu falei, o homem. Se essa pessoa que está recebendo tudo isso, ela não passa de boa, ela entende, ela, digamos assim, ela faz pelo outro, ela se ama, ela se respeita, mas ela faz pelo outro aquilo que ela entende ser o correto, dentro do estudo espírita, tá? Dentro dessas questões do dar e receber, sabe, do equilíbrio, né? Se ela faz e ela consegue amar aquele indivíduo como um ser, né, único, ela entendendo que ela é ele, ele é também uma parte de todos, ela entende que isso é muito difícil acontecer, tá? Ela entende que esse indivíduo que tá ali complicado, né, ela tem ali responsabilidades com ele, ela faz de coração, ela faz porque ela deseja, né, fazer. Ela entende que ele é parte integrante do universo, ele é Deus também, né, é uma parte de Deus. Então, assim, ela entende que é muito mais, né? Aí você percebe como eu tô falando, fica muito mais leve, né? Ela entende, a pessoa entende que o outro está numa evolução, mas ele tá estagnado ali num processo. E aquilo vai, dentro dela, vai trazendo movimentos que ela vai entendendo, mas ela se respeita. Muito difícil passar por isso. Eu vou colocar aqui
digamos assim, só mulheres ou homens, né? Poucos ainda, mas mais perto, vamos colocar assim, da santidade, né? Vamos colocar assim nesse nível, tá? Elas conseguem chegar nesse ponto, nesse nível. A grande maioria não consegue. A grande maioria. Por quê? O que acontece? Quando a gente recebe algo do outro, então assim, vamos, exemplo, porque isso acontece muito. A pessoa chega bêbada, chega vomitando, né? Foi lá para um lugar, foi pro bar, foi pros amigos, aí chega vomitando, chega agredindo, chega falando poucas e boas, xingando e tal. E a pessoa, ela vai fazer o quê? Ela se humilha, ela apanha da pessoa, né, do outro, ela grita, ela xinga, ela tem ódio, ela quer se vingar. Você acha que é o mesmo patamar que é a outra? Vamos colocar a Amélia? Vamos colocar a Amélia. É aquela Amélia que era mulher de verdade? Não, não é. Não é a Amélia. Vamos colocar aquela que entendeu que esse processo entre o outro e ela é mais significativo e aquilo está na essência e que ela veio para isso, mas veio de um jeito mais singular. E, gente, é muito difícil. É muito difícil. A gente quer lesar o outro também. A gente foi lesado, quer lesar o outro. A gente quer se vingar. Tá mais nesse nível, tá, Sheila? Mas cansa, né? Com os problemas do dia a dia, principalmente quando fica tudo nas minhas costas. Exatamente. Bem-vinda. Então, assim, a gente eu falo por mim, não sou santa. Tô longe disso. Então, assim, quando eu não lembro que livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, que ele fala da evolução, um mentor, né, que chega e fala da evolução de uma mulher que passou por estágios, né, com o marido aqui neste plano e chega lá no outro plano, ela é designada e tal, e ela já tinha uma evolução muito superior, que nem ali o mentor que estava conversando com o André Luiz, ele tinha. Porque essa mulher, ela passou por esse processo aqui na Terra, ela tinha os desafios com o marido e com os filhos, superou, né? Então, é aí que tá o negócio. Como que a gente, ainda desafio, né? Pra gente que tá aprendendo, como que a gente vai passar com o outro bem, se muitas vezes a gente se coloca no chinelo, se coloca em último plano, a gente deixa-se se levar pela raiva, pela vingança, pelo ódio, enfim. Não impondo limites também. A gente ainda não entendeu o que é a palavra amor. A gente sabe muito bem o que é a palavra apego, paixão. Mas a palavra amor mesmo, na essência, né, a gente entende como sendo outra coisa. Tá? E aí que tá. Ou essa mulher fica estagnada nesse lugar, tá? Porque é isso que minha cliente, ela ficou durante muitos anos estagnada nesse lugar, porque ela tinha ganhos. Ela tinha ganhos com a casa, porque ele ganhava mais do que ela, porque era muito mais cômodo, mesmo com toda a briga, com todo o caos que era dentro de casa, nem os filhos aguentavam. Entendeu? E aí que tá o desafio. Ou você fica na estagnação e coloca a culpa, eu vou voltar com ele na outra encarnação. Olha a desculpa. Ao invés de pegar e se preservar,
evitar. Então, peraí, eu deixei com que a pessoa me batesse, me prejudicasse, me machucasse por dentro, a ponto às vezes de chegar num câncer, porque a mágoa é tanta que às vezes decorre para uma doença grave. A pessoa prefere morrer do que ficar com a outra pessoa. E você acha que daí a culpa, ela ainda vai ter que carregar essa culpa, esse peso de continuar lá, de voltar em outra vida com essa conjuntura aqui de marido e mulher? Aí vai vir mesmo, vai vir mesmo. Aí que tá o desafio, né? Aí que tá, ou vem como um filho difícil, complicado, né? Aí você vai aprender realmente o que é amor. Aí que tá a parada, né? Entendeu, Sheila? Tem mais alguma dúvida, Flor? Você percebeu que é uma desculpa ela falar também que tá na estagnação? Que partir da evolução pra gente se preservar, a gente precisa ter auto-amor. Tenho tantas. Então é bom que já vai caindo aí as fichas, né? Já vai tendo consciência e clareza para se desenvolver. E é desafiador. Não é fácil, gente. Não é fácil, mas assim, há um momento que a gente tira as crenças, porque essa, né? Assim como você comentou, que é uma desculpa, que é uma crença, né? Ah, então se eu não ficar com ele até o final da minha vida, e se eu posso até ter uma doença e morrer por conta desse infeliz, tá tudo bem, ó lá, ó, desculpa, tá tudo bem, eu morro por conta do infeliz, e aí, aí eu pago minha dívida. Será que paga mesmo? Porque aquela raiva que fez com que você adoecesse, você acha que não vai ter consequências? É aí que tá. As pessoas, normalmente, elas por não estudarem, tá? Elas falam qualquer coisa. É aí que é a diferença. É aí que tá a diferença. Quando, como eu falei, você tá num nível que você faz, você se ama, você se respeita e você ama o outro, mesmo ele fazendo, né, certas coisas, chega bêbado, chega batendo, chega brigando, chega agredindo, e você consegue ficar plena e colocar ali firmeza para que você se preservar, e nessa relação entender as trocas ali do que né, do que precisa ser feito. Gente, desculpa, eu não tô nessa, eu posso ser terapeuta, eu posso, né, entender muita coisa, mas eu, como mulher, eu me respeito, eu não deixo que o outro me pise, né? E ainda, como eu falei, eu não tenho, né, esse sangue de barata. Quem, né, não é um sangue de barata, mas assim, deixa eu reformular aqui, né? Eu ainda vou ter raiva. Então, assim, eu tô falando por mim, tá? Então, quem já subiu esse patamar está em outro nível, que eu não estou. É aí que tá, né? Tô falando por mim. Eu acho que é a grande maioria daqui da gente, né? Então, assim, tá tudo bem. Se viermos na próxima encarnação, tá tudo bem. Mas eu também não vou adoecer, né? Por conta da raiva, por conta do ódio. Eu não me vingo, eu não gosto de vingança, de pequenas vingancinhas que normalmente as pessoas cometem. Eu não gosto. Mas assim, eu vou tentar lidar com as situações ali da forma com que eu acho que eu vejo que é mais correta, tá? Nós erramos, todo mundo erra, mesmo eu sendo terapeuta, mesmo eu sabendo. Quando eu vi que eu errei, putz,
peraí, dá um passo para trás, olha a merda que foi feita, peraí, dá para melhorar, vamos ver onde pode melhorar e beleza, né? Relacionamento não é fácil, experiência própria, né? E aí a gente vai desenvolvendo. São prazos. Nós temos em alguns setores da nossa vida a vida estagnada. Seja nos relacionamentos, seja nas finanças, seja na profissão, seja em outros campos, seja no campo de consciência também, né? E aí a gente, conforme a gente vai se desenvolvendo, vai tirando aí, né, véus que cobrem os nossos olhos, a gente vai saindo da estagnação e vai indo para a evolução. Mas primeiro precisa trazer consciência e precisa dar o primeiro passo, né? As coisas vão acontecendo. Vingança também não gosto. Mas o que você acha de falar umas verdades sem ser grosseira? Tem que tomar cuidado, porque assim, aquelas verdades com fundo de brincadeira, tá? Isso a gente fala na psicanálise, né? Que tem um xiste, né? Então, assim, existe. É do ser humano, né? O outro precisa tomar consciência do que ele está fazendo. Ou você pega, senta e fala, em algum momento, né? Fala, como a gente adulto, né? Como adultos. Agora, fica tirando baratinho, aí você entra na criança. E criança é criança conversando com criança. Aí não dá. Porque não faça isso de outro lado do rosto para bater. Ah, você diz, né? De outra face, é isso? Para bater? Ah, eu sento e falo, não gosto disso, de ser massacrada para parecer boa, não. Então, primeiro assim, é o respeito. Tem limite. E aí você coloca o limite na relação, né? Nas relações existem combinados inconscientes, ou melhor, combinados não verbais. Eles estão também às vezes no inconsciente. Então, se combina algo que assim, a gente faz assim, porque já foi feito lá atrás, de uma forma. Então, um reage de um jeito, o outro reage de outro, e aí fica um combinado. Esse combinado é o jeito que vocês vão formatando, né? A gente vai formatando as relações. Não é verbal, tá? Então, se existe esse combinado lá de trás dessa relação, de uma agressividade, de uma impulsividade, alguma coisa que aconteceu, porque já foi combinado assim. Porque já teve a primeira vez. E essa primeira vez só foi lá atrás. Quanto tempo você tá com essa pessoa? Ninguém muda. Tudo já existe dentro da pessoa. Ela só mostra. Seja lá no começo, normalmente, como a gente tem a paixão, porque a paixão é cega realmente, a paixão é algo que faz com que a gente não veja os defeitos da pessoa, faz com que a gente não consiga enxergar, às vezes, a agressividade que existe aí. Aí a gente deixa passar. A gente é abusada lá atrás e acaba deixando. E aí, quando a gente vê, passa aí 40, 50 anos sendo massacrada, tá? E aí não tem coragem, fica estagnada a vida inteira nesse campo, por quê? Quais são as perdas? O que você tem medo? Quais são os medos? Porque pode ter medo de ficar sozinha, medo do abandono, medo da rejeição. E tudo isso são feridas do infantil, né? Tudo ferida da criança. E aí tem que ver. E normalmente a gente projeta no outro o nosso, né? Eu tô falando pra Sheila, né? Para as mulheres, porque
a figura do nosso namorado, nosso marido e tal, do nosso companheiro, é o nosso pai. A essência ali, a gente busca no companheiro nosso pai. E os homens buscam na companheira a mãe. Então, perceba aí o que você tem de parecido com a mãe dele. E o que ele tem de parecido com seu pai. Porque a gente busca. Gente, olha, eu vou dizer que são detalhes incríveis. São detalhes que parece, olha, que se pegar e colocar um e colocar o outro são iguais, fazem do mesmo jeito, ou é a sombra de um, a sombra do outro, é igual, a sombra de um é o que um faz é o oposto, totalmente oposto do outro. Medo de me arrepender, e também quando falei sobre divórcio uma vez, foi horrível, um inferno. Então, assim, para se analisar, né? Esse medo de se arrepender do quê? Né? Aí você tem que olhar para isso, tá? Você vai abrindo a consciência, vai tirando as máscaras, os véus, porque esse medo tem mais coisa de arrepender do que de ficar sozinho, de ter uma vida independente, medo da independência, medo de ficar, né? Como? Aí você que vai ver. Por isso que assim é interessante, porque daí você tem que passar, né, realmente pelas sessões para trazer consciência e clareza desse medo, né? O que você tem a arrepender do quê? Não, ele não parece nada com meu pai, ele é tranquilo, mas não tem atitude de homem. Eu, quando faço tudo, me preocupo com tudo e ainda sou cobrada. Então, Sheila, tem características dele, do seu pai. Por mais que ele seja mais tranquilo, por mais que papai seja totalmente o oposto dele, tá? Tem coisas que a gente vai meio que destrinchando, sabe? E observando as reações, tem muita coisa parecida, tá? E que daí a gente vai trazendo clareza, consciência, quando a gente vai observando, tá? É temperamento, mas assim, pode ser oposto, né? Pode ser oposto, mas às vezes alguma atitude ali, alguma coisa é igual, tá? Muitas coisas são iguais, muitas coisas. Tá bom? Bom, quero fazer um convite muito legal para todos, que para mim tá sendo, nossa, tô aqui em festa, tô vibrando. Por isso que eu falei, por isso um dos motivos também que eu coloquei a live, além de falar da questão, né, colocar essa vertente hoje para os namorados, para os relacionamentos e tal, mas tem uma coisa muito importante que é também de evolução e estagnação, falando da minha vida e tal, porque eu fiquei muito tempo estagnada e hoje destravando, né, mudando, trazendo consciência e evolução. Estou sendo, eu fui convidada para ser coautora num livro, e aí esse livro vai ser lançado agora, dia 21, né, na Câmara dos Vereadores, aqui em São Paulo, e aí muito prazer, né, de convidá-los a participar dessa evolução aqui comigo, porque é trazer ali um pouquinho da minha história como terapeuta. Então, esse livro chama Quais de Mim Você Procura, Mulheres Terapeutas, tá? Então, como que foi lá meu início, como que eu mudei, como que foi, né, passar por tudo isso. Então, tá lá no livro. Eu e várias 40, né, somos total de 40 mulheres empreendedoras, terapeutas,
contando lá a nossa história, tá? Então, dia 21 vai ser o lançamento do livro lá na Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo, no centro. Não posso convidar ninguém para ir lá, mas, né, porque é fechado, só tem 2 convites, que esse é para papai e para mamãe, mas no sábado em Mariporã, aí se estende o convite, aí é festão, é sessão de autógrafo, é festa junina, é comida, é bebida, é tudo, porque uma das coautoras, né, tá fazendo aniversário, né, e aí ela também resolveu ajudar a gente aí, colocar, né, esse movimento daí do aniversário dela, essa festa incrível, pra gente também brindar essa comemoração do livro Quais de Mim Você Procura. É a 18ª edição, todas mulheres, todas que enfrentaram aí desafios para prosperar, para trazer aí mudanças para a vida, tá? Então o convite se estende aí, você que tá escutando, você, Sheila, né, e você que tá vendo no gravado também, para vir comemorar comigo em Mariporã, dia 22, agora, né, de junho. Começa às 10 horas da manhã, um super festão de lançamento desse livro fantástico. Cada livro vendido e outra, tem uma causa também fenomenal, tá? Tem uma causa que impacta outras mulheres, tá? Então, cada livro vendido vai ser doado um outro livro para mulheres em situação de vulnerabilidade, que precisam sair desse movimento de estagnação, ter coragem, ter força, resistência para evoluir, tá? Então, esse livro vem como uma causa, tá? E essa causa você pode estar fazendo parte também de fazer esse movimento para essas mulheres. E aí, para adquirir o livro, ele não vai estar em livraria, tá? Cada coautora vai ter ali a sua cota do livro e vai vender ali esse livro, tá? Para as pessoas ali que se conectarem a ela, para os amigos, para os parentes, para os clientes, né? E aí você vai estar ajudando uma mulher em situação de vulnerabilidade, tá? Assim como a gente falou aqui um pouquinho da violência, né, que acontece dentro de casa, das situações dentro de casa, ali tem questões muito mais conflitantes e muito mais de abusos que a gente não pode nem imaginar. Então, esse livro vai ser doado em casos de custódia, presídios, enfim, vai para mulheres que necessitam escutar a nossa história, tá? E a minha história, que foi uma história de dor, tá? Que eu não deixava, não falava de jeito nenhum que era dor, mas que eu vi que era um profundo orgulho. Então, mudou aí a minha realidade a partir de toda essa história aí que eu conto no livro, tá? Num trechinho do livro, como coautora. Agradeço demais para você quer ir, tá? Me chama no privado, porque aqui não dá para eu colocar o link, tá? Eu mando o convite, aí você me chama no privado, né? E aí eu mando o convite com o link. O valor do convite é R$110 para estar lá, né? Em Mariporã, no dia do pós-lançamento, né? Na tarde de autógrafos, né? Para todo mundo, e nessa festança linda, o convite é R$110 e o livro é R$50, tá? E aí vai ter ali a minha participação. Você pode pegar o autógrafo de todas as coautoras que tiverem lá no dia, e vai ser uma festa muito linda e vocês estão convidados, tá bom? Só me chamar no privado que eu passo o link lá no endereço, tudo direitinho da festa, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos trazendo consciência, clareza, para que todas as nossas relações, né, principalmente melhorem as nossas relações conosco mesmo, que essa é fundamental, porque a gente curando a gente ajuda também a ter uma relação mais tranquila, para chegar nessa mulher que eu falei. Onde a gente chega lá? Beijo no coração, que a gente possa ter uma excelente semana
iluminada, abençoada, com propósito de cura e evolução. Beijo no coração e até. Boa noite, gente.